Imagine acordar uma manhã e descobrir que o dinheiro ainda existe, mas não se comporta mais como antes. Seu salário chega, os preços estão listados, os bancos abrem no horário. Nada parece estar quebrado. No entanto, algo fundamental mudou. Isso já aconteceu antes. Não uma vez, nem duas vezes, mas repetidamente ao longo da história moderna. As moedas geralmente não entram em colapso da noite para o dia. Os sistemas raramente anunciam falhas. Em vez disso, as transições acontecem silenciosamente, por meio de mudanças de políticas, ajustes nos balanços patrimoniais e decisões tomadas longe dos holofotes. Enquanto os cidadãos comuns debatem a inflação, as eleições ou as notícias do mercado, os bancos centrais operam em uma escala de tempo diferente. Eles se preparam com anos de antecedência. E quando a incerteza aumenta, suas ações revelam algo importante. Eles começam a acumular tipos específicos de ativos, não para obter lucro, não para especular, mas para a sobrevivência do próprio sistema monetário. Este vídeo não constitui aconselhamento financeiro. Trata-se de uma análise histórica e educativa de padrões observados ao longo de décadas de transições monetárias. Porque, se você quiser entender para onde o sistema pode estar caminhando, primeiro precisa observar o que seus guardiões estão fazendo silenciosamente. Vamos começar. O papel oculto dos bancos centrais. A maioria das pessoas acredita que os bancos centrais existem para controlar a inflação ou estabilizar o emprego. Isso é parcialmente verdade. Mas, historicamente, sua responsabilidade mais profunda sempre foi a mesma: preservar a confiança na moeda. A confiança é o alicerce invisível de qualquer economia. O dinheiro só funciona porque as pessoas acreditam que ele funcionará amanhã. Quando essa crença enfraquece, os bancos centrais mudam de comportamento. Eles reduzem a dependência de instrumentos frágeis e passam a investir em ativos que mantêm a confiança mesmo em momentos de crise sistêmica. A história mostra que, antes de grandes mudanças monetárias, sejam elas após guerras, crises da dívida ou realinhamentos cambiais, os bancos centrais ajustam suas reservas muito antes que o público perceba. Esses ajustes são sinais. E hoje, vários desses sinais estão se tornando visíveis novamente. Ativo 1. Ouro físico. Durante décadas, muitos economistas argumentaram que o ouro estava obsoleto. Após o colapso do sistema de Bretton Woods, em 1971, as moedas deixaram de estar formalmente atreladas às reservas de ouro. As finanças modernas passaram a ser dominadas pelo crédito, pela expansão da dívida e pela liquidez digital. Contudo, algo inesperado aconteceu nos últimos anos. Os bancos centrais começaram a comprar ouro novamente. Não lentamente, mas em um dos ritmos mais acelerados da história moderna. Por quê? Porque o ouro desempenha uma função única. Ele não apresenta risco de contraparte. Um título do governo depende de um governo. Um depósito bancário depende de um banco. Uma moeda depende da credibilidade das políticas. O ouro não depende de nada disso. Em períodos de tensão geopolítica, sanções ou fragmentação financeira, o ouro físico atua como uma forma neutra de compensação, um ativo aceito independentemente de alianças políticas. Ao longo da história, nações que se preparavam para uma incerteza frequentemente aumentavam suas reservas de ouro. Não porque o ouro gerasse renda, mas porque preservava a soberania. Quando a confiança entre as nações se enfraquece, o ouro se torna uma ponte que não exige a permissão de outro sistema financeiro. Os bancos centrais compreendem claramente essa distinção. O ouro não está sendo acumulado para crescimento, mas sim para resiliência. Ativo 2. Commodities. Estratégicas. A segunda categoria é menos discutida, mas igualmente importante. Em vez de deter apenas ativos financeiros, muitos países estão reforçando o controle sobre recursos do mundo real. Reservas de energia, metais industriais, cadeias de suprimentos agrícolas. Por que as autoridades monetárias se preocupariam com mercadorias físicas? Porque a inflação moderna é cada vez mais impulsionada não apenas pelo dinheiro, mas também por restrições de oferta. Se uma moeda perde poder de compra enquanto recursos essenciais se tornam escassos, a estabilidade depende do acesso a esses recursos, e não de promessas financeiras. A história oferece exemplos claros. Após as perturbações globais da crise energética da década de 1970, as nações perceberam que a segurança econômica exigia segurança no abastecimento físico. Hoje, padrões semelhantes estão surgindo: reservas estratégicas de petróleo, infraestrutura de gás natural, lítio, cobre e capacidade de produção de alimentos estão sendo priorizadas em todo o mundo. Esses não são investimentos especulativos, são preparativos defensivos. Um sistema monetário só se mantém credível se a economia que o sustenta continuar a funcionar. A energia alimenta na indústria. Os metais constroem infraestruturas. Os alimentos mantêm a estabilidade social.
O controle sobre bens essenciais reduz a vulnerabilidade em situações de crise cambial. Por outras palavras, as commodities ancoram a realidade econômica quando as avaliações financeiras se tornam instáveis. Ativo 3. Diversificação em moeda estrangeira. Durante a maior parte do final do século XX, as reservas globais estavam fortemente concentradas em uma única moeda dominante. Essa configuração simplificava o comércio e a coordenação financeira. Mas a concentração gera riscos. Se as relações geopolíticas mudarem, a dependência de uma única moeda expõe as nações à pressão externa. Nos últimos anos, os bancos centrais têm diversificado discretamente suas reservas cambiais. Em vez de manter alocações excessivas em uma única moeda de reserva, eles estão expandindo suas posições em diversas moedas e acordos comerciais regionais. Essa mudança é sutil, mas significativa. A diversificação reduz a dependência de uma única autoridade monetária. Ela permite que os países continuem suas atividades comerciais, mesmo que partes da rede financeira global sofram interrupções. Historicamente, as transições entre eras monetárias frequentemente envolvem uma diversificação gradual, antes que mudanças formais ocorram. O processo raramente é anunciado como uma reinicialização. Em vez disso, ele se desenrola por meio de ajustes incrementais que, coletivamente, remodelam o sistema. De fora, nada de dramático parece acontecer. Mas, por baixo dos panos, a arquitetura das finanças globais evolui lentamente. Os bancos centrais não estão prevendo um colapso. Eles estão se preparando para a flexibilidade. Flexibilidade é estabilidade. Ativo 4. Infraestrutura doméstica e sistemas de pagamento. A última categoria de ativos talvez seja a mais mal compreendida. Não se trata de uma commodity, uma moeda ou um metal precioso. Trata-se de infraestrutura. Mais especificamente, infraestrutura financeira. Em todo o mundo, os bancos centrais estão investindo fortemente em sistemas de pagamento, redes de liquidação digital e mecanismos de compensação domésticos. Por que isso importa? Porque, em momentos de crise financeira, o maior risco não é a falta de dinheiro, mas sim a interrupção das transações. Se os pagamentos param, as economias param. O preparo monetário moderno concentra-se cada vez mais em garantir que as transações possam continuar mesmo em condições extremas. Sistemas de pagamento mais rápidos, redes de liquidação independentes e experimentos com moedas digitais têm um único propósito: manter a continuidade. Historicamente, toda grande evolução monetária exigiu nova infraestrutura. A criação de sistemas bancários centrais no início do século XX. Redes de pagamento eletrônico no final do século XX. Experimentos com liquidação digital hoje. Cada transição expande as ferramentas disponíveis para estabilizar a atividade econômica. Infraestrutura não é riqueza visível, mas é poder sistêmico. Quem controla a liquidação controla a sobrevivência monetária. O padrão por trás desses ativos. Observe o que essas 4 categorias têm em comum. Elas não são ativos de alto retorno. Não são ativos especulativos. Não dependem do desempenho do mercado a curto prazo. São ativos projetados para funcionar quando a confiança enfraquece. O ouro proporciona neutralidade. As commodities fornecem o necessário. A diversificação cambial proporciona flexibilidade. A infraestrutura proporciona continuidade. Juntas, elas formam uma arquitetura defensiva. É assim que as instituições se preparam para a incerteza, não prevendo desastres, mas reduzindo a dependência de qualquer premissa frágil e isolada. O que é, de fato, uma reinicialização monetária. A expressão reajuste monetário muitas vezes evoca imagens dramáticas: colapso repentino, desaparecimento de dinheiro, caos da noite para o dia. A história sugere algo diferente. A maioria dos reajustes monetários são ajustes administrativos e não fins catastróficos. As moedas são reavaliadas. As estruturas da dívida mudam. Novas regras substituem as antigas. A vida continua, mas a distribuição de riqueza se altera. Essas transições geralmente ocorrem após períodos de aumento da dívida, pressões inflacionárias persistentes ou reestruturação geopolítica. O sistema não desaparece, ele se adapta. E a adaptação prioriza a resiliência em detrimento da eficiência. Os bancos centrais, por sua natureza, pensam décadas à frente. Suas decisões sobre reservas revelam preocupações com a estabilidade a longo prazo, em vez do lucro a curto prazo. Por que essas mudanças acontecem silenciosamente? A confiança monetária depende da calma pública. Se os bancos centrais declarassem abertamente estarem se preparando para um estresse sistêmico, o próprio medo poderia desencadear instabilidade. Portanto, a preparação deve permanecer gradual e técnica. Os ajustes nas reservas aparecem como atualizações rotineiras de política monetária. As melhorias na infraestrutura aparecem como esforços de modernização. As estratégias para commodities aparecem como planejamento econômico. Individualmente, cada decisão parece comum,
Coletivamente, elas contam uma história mais profunda. Preparação sem pânico. Lições da história. Ao longo de diferentes épocas, comportamentos semelhantes surgiram antes de grandes transições monetárias, após guerras globais, durante reestruturações da dívida e na sequência de crises financeiras. As instituições fortaleceram as reservas tangíveis, diversificaram a exposição e aprimoraram as capacidades de liquidação. Não porque o colapso fosse inevitável, mas porque a incerteza exigia flexibilidade. A história não se move em linha reta. Ela se move em ciclos de expansão, tensão, adaptação e renovação. Compreender esses ciclos transforma a maneira como interpretamos os eventos atuais. A questão mais profunda. A questão importante não é se haverá uma reinicialização amanhã. A questão importante é como os sistemas se comportam quando a incerteza aumenta. Os bancos centrais não podem eliminar o risco. Eles só podem gerenciá-lo. E a gestão começa com ativos que permanecem funcionais em múltiplos cenários. Essa perspectiva muda a forma como definimos segurança. Segurança não é estabilidade permanente. Segurança é adaptabilidade. Considerações finais. A maioria das pessoas se concentra nas manchetes. Preços de mercado, debates políticos, volatilidade de curto prazo. Mas a mudança estrutural acontece silenciosamente. Ela ocorre nas alocações de reservas, no desenvolvimento de infraestrutura e no planejamento de políticas de longo prazo. Os bancos centrais raramente agem primeiro. Eles agem com antecedência. Suas ações visam menos prever crises e mais garantir a continuidade, independentemente do resultado. Ouro, commodities, moedas diversificadas e infraestrutura financeira não são sinais de pânico, são sinais de preparação. A preparação sugere o reconhecimento de que o ambiente monetário global está em evolução. Se essa evolução será drástica ou gradual, permanece incerto. Mas a história ensina uma lição consistente. Os sistemas perduram, adaptando-se antes que a mudança se torne inevitável. E aqueles que estudam os padrões desde cedo adquirem compreensão muito antes que as manchetes os expliquem. Este vídeo destina-se exclusivamente a discussões históricas e educativas. Não promove investimentos ou estratégias financeiras específicas. O objetivo não é o medo, mas sim a conscientização. Porque a história monetária demonstra que as mudanças mais importantes raramente chegam com um anúncio. Elas chegam silenciosamente, já em curso. Se examinar esses padrões ajudar você a pensar de forma mais crítica sobre o mundo ao seu redor, então a conversa terá cumprido seu propósito. A maioria das pessoas espera por certezas, mas os sistemas nunca oferecem certezas. Eles oferecem sinais. A questão é simplesmente se escolhemos percebê-los.